Bom dia, boa tarde, boa noite, salve comunidade do varejo, mais um episódio cheio de celebridades já dessa temporada. E é muito bom quando a gente tem amigos aqui, porque a gente sabe que os amigos abrem o jogo, contam tudo. E eu tenho o prazer, a honra de estar aqui com o Wagner Quina, CEO da Botoclinic, uma rede muito conhecida, um case. Wagner, obrigado pela confiança, pela presença aqui, por vir bater papo com a gente. Eu que agradeço, Daniel, Jorge, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Para mim, uma honra poder conversar com quem de fato entende de varejo. Legal. É amigo, né? Amigo. Quem tem bons amigos tem tudo. Com certeza. Quina, eu costumo chamar de Quina. Eu acho que o varejo de serviços, a gente teve aqui já alguns cases super interessantes aqui passando por esse podcast, né? Até quem quiser pesquisar lá, Gustavo do Buda Spa, a gente já teve Turquesa Esmalteria, Procorpo, e eu particularmente acho o serviço um desafio tanto quanto particular, assim, muito mais do que produto, né? Produto é difícil, mas hoje todo varejo é difícil, mas que você tem visto desse mercado de serviço, de estética, como tem sido essa jornada de Botoclinic? E aí até pedir para quem não conhece, você contar um pouquinho da história da Botoclinic. Claro. Não, de fato, serviço é um capítulo à parte, né? Você falou aí, empresas super consagradas e renomadas, especialistas em serviço. Mas a Botoclinic nasceu em 2019, uma empresa jovem, de 5 anos de idade. Super. O fundador teve uma ideia de dar acessibilidade às pessoas à aplicação do Botox, que até então era realizado majoritariamente em clínicas de dermatologistas. E ele foi fazer uma aplicação, entendeu que ali havia uma oportunidade de negócio. Tinha uma esposa que era dentista e ele era um advogado especializado em franquias. Foi meu aluno de franchise, num curso da BF em Porto Alegre. Exatamente. Um abraço pro Rafa. Um abraço pro Rafa. E definitivamente ele iniciou esse projeto de expansão da Botoclinic. A Botoclinic saiu de 0 a 100 lojas em um ano. De 2019 até 2020, a Botoclinic já tinha... Foi uma expansão muito rápida, né? Escalou muito rápido e tomou o mercado de fato. Então, a Botoclinic, depois disso, passou como qualquer outra empresa por muitos desafios. Nesse meio tempo, a XP adquiriu a Botoclinic, em conversa com o Rafa, esse dado é público, a Botoclinic é vendida para a XP e a XP passa a ter o controle da Botoclinic. Acho que 70% na época, não era um número aberto, não lembro que era um... Por aí. E depois houve um acordo onde o Rafa tem aí a sua saída e a XP assume 100%. Enquanto isso, o mercado de fato cresce. Houve um efeito paleta mexicana aí nesse processo de harmonização facial. Outras redes se estabelecem e a Botoclinic passa a ter concorrentes importantes, né? Hoje é uma arena bastante estabelecida de empresas que se especializaram na harmonização facial. Outras empresas que até então não ofereciam esses serviços passaram a oferecer, né? Exatamente. Eles vieram da estética corporal, tal, começaram a oferecer esse serviço também. Exatamente. A concorrência aumentou um monte. Então, a concorrência aumentou e, tecnicamente, a Botoclinic é especializada em Botox, em injetáveis, em bioestimulador, em preenchedor, e faz muito bem e é autoridade nesse segmento, né? Em 2023... a Botoclinic passa por um processo de conversar com uma holding, que uma das empresas dessa holding é a Med Systems. Então, a Botoclinic é adquirida pela holding, que é o grupo JL Health. Med Systems, que por sinal também temos um podcast aqui com o Denis, CEO da Med Systems, um episódio bem legal. É verdade, com certeza. Então, o grupo JL adquire a Botoclinic numa negociação com a XP. A XP adquire um pedaço do grupo e a Botoclinic entra na negociação e desde então o grupo passa a fazer a gestão da Botoclinic desde maio de 2023. Então a gente começa a fazer um turnaround aí da rede onde estamos até agora.
Que legal, que legal. E quando você fala turnaround, o que vocês mudaram? Eu sei que cresceu a oferta de serviços, né? O que vocês identificavam que tinha de oportunidade e por onde passa essa mudança? A mudança principal, Dani, passa pela inserção de tecnologias. Então, o grupo sempre teve vontade de ter um ecossistema de negócios, de estética. Então, o varejo estava no plano do grupo. E, obviamente, o canal varejo é muito interessante para quem distribui. Sem dúvida. Né? Então, nós implantamos, para você ter uma ideia, 70 Ultraformers, 70 máquinas. Ultraformer, para quem não conhece, é um equipamento de ultrassom micro e macro focado, que promete o colágeno novamente às pessoas que perdem a partir dos seus 25 anos de idade. E um dia nós vamos precisar já. Exatamente, um dia, agora não. Vou marcar na agenda. E a gente faz um trabalho de implantação do Ultraformer para verticalizar esse serviço. E o Ultraformer, junto com outros protocolos da Botoclinic, ele potencializa as tecnologias como um todo. Então, isso faz com que o portfólio dos produtos sejam verticalizados, a gente aumenta o ticket médio, valoriza o slot, né, aquele tempo, hora, sala, homem, sala, né, no que a gente está fazendo ali no dia a dia, e tecnicamente você tem um ticket médio maior, um aproveitamento maior. Então, essa foi a mudança principal, falando de produtos. Depois disso, obviamente, toda empresa que tem esse tipo de movimentação tem ali um choque de gestão. De novo, era uma empresa filha da pandemia, então as pessoas 100% home office. A gente foi transformando a companhia. Houve um investimento bastante grande do grupo JL, né, enviando executivos. Eu, por exemplo, fazia parte do grupo do JL, na época já era da Med Systems, e fui enviado para a Botoclinic para fazer esse trabalho de turnaround. Então, ninguém faz nada sozinho, né? Sem dúvida. Então, existe uma inteligência por trás de tudo isso. E além de implantar toda a tecnologia, nós tivemos um foco bastante grande em fazer esse choque de gestão, entender quais operações não estavam saudáveis. Fechamos algumas operações. É natural achar que quem cresceu 100 lojas no ano tem algum tropeço nesse caminho. Acertar 100 no ano é impossível, né? Não existe isso. Importante dizer que de 19 até 23 a rede chegou a ter 160 lojas. Então, houve aí um crescimento também com as lojas próprias, não só com franquias. Que é um percentual grande, né? Exatamente. Quando a XP assumiu, abriu lojas próprias. E é uma tese bastante interessante também, então, e estamos, inclusive, investindo nela. Legal. Quando você fala de inclusão de serviços, como que é essa captação desse cliente na estética? Por que eu estou te perguntando isso? Porque acho que Botoclinic foi uma das precursoras em ter loja em shopping. E quanto que você está drivado no marketing digital, quanto que estar num shopping é importante para você, aproveitar desse fluxo, como que é essa relação de loja de estética, né? Loja de serviços de estética facial? Essa é uma pergunta muito boa, porque a maioria das redes de estética estão posicionadas na rua. Na rua, E o shopping center é um desafio para todo varejista, né? Principalmente para os satélites. Então, desafio em horário, né? Você tem que estar das 10 às 10 aberto, custo de ocupação, condomínio, tudo a gente sabe. Exato. É uma operação pequena, tecnicamente falando. Então, você tem lojas de 30 a 60 metros quadrados. Então, teoricamente, o custo, o CTO, tem ali uma equação aceitável. Mas para a estética, para o serviço, em primeiro lugar, nos dá uma certa segurança de dizer, olha, estamos posicionados no shopping center e você pode encontrar uma aplicação de Botox ou qualquer que seja o serviço que você quer fazer dentro do shopping center. Então, nós somos uma conveniência para o consumidor. Ele não precisa ficar preso a ir a uma rua. Muitas vezes a loja de rua também tem o seu desafio de ter uma vaga na frente do estacionamento. Então, no parking, no business. Né? Então, o shopping já te dá essa facilidade.
Então, nos tornamos autoridade, tá certo? Nesse negócio de shopping center. O shopping reconhece isso hoje. Então, somos convidados para entrar em alguns shoppings como a principal clínica de estética do segmento. Então, para nós, tem ônus e tem bônus, né? O ônus, a gente já sabe, mão de obra, custo alto de operação, enfim. No entanto, a Botoclinic tem conseguido ter uma performance bastante interessante no shopping center. Né? Especificamente dentro do shopping, nós temos indo muito bem. Embora agora começamos também a abrir loja de rua. Então abrimos a primeira agora na João Cachoeira, está indo muito bem, aqui no Itaim. É uma surpresa para a gente, uma loja muito legal, com um conceito novo, com uma experiência nova. Mas ainda somos neófitos na rua, né? Não conhecemos de fato como vai ser essa operação efetivamente. E acho que o shopping dá um pouco de segurança também, né? Assim, poxa, tem aquela sensação de que dentro do shopping tem um certo crivo. Exato. Né? Como é que... Nossa, a história de vocês é fantástica, né? Até pela aceleração. Pela velocidade, eu não né? conheço, eu tenho algumas décadas de varejo. Algo tão acelerado quanto o de vocês, seja pela abertura, seja pelos movimentos de M&A, todo esse cenário, né? Como é que vocês estão vendo 2025 agora, 2026? O que está nesse horizonte de vocês? Loja de shopping, loja de rua, franquia, loja própria. Como é que está esse tudo junto e misturado? A rede está posicionada em continuar expandindo. Nós acreditamos na franquia e acreditamos na loja própria. Então, para nós, o modelo híbrido funciona bem. Então, a estratégia tem passado por aí. Os franqueados têm um papel preponderante no nosso negócio. Eles são, via de regra, profissionais de saúde, então nos ajudam com os protocolos, nos desenvolvimentos, a entender mais o que a rede de fato precisa e como funciona. Então, eles colaboram muito conosco. Por um outro lado, a loja própria também nos fortalece e nos dá a aceleração que nós precisamos para expandir o negócio. Então a gente está com um plano bastante ousado para 2025. A rede continua crescendo, nós crescemos 40% o tamanho das lojas próprias em 2024. Abrimos 5 novas lojas com um projeto novo. Então, a gente contratou uma consultoria importante, que é a KT Arquitetura, fez um projeto para nós, fez uma arquitetura de negócios para entender toda a jornada do consumidor, até arquitetura de loja, como gerar uma experiência melhor, para a gente sair também dessa guerra de preço, porque esse mercado tem uma guerra de preço bastante importante. E 2025 para nós é um ano de consolidação, porque até agora nós fizemos um projeto de fazer um choque de gestão, aumentar a receita, reduzir despesa, melhorar a performance, e para que agora nós consigamos focar em digital, né? A digitalização da operação é muito importante. Essa tração dos leads, né? Como é que você traciona o lead, como é que você traz esse cliente para a loja, como é que você conversa com ele do Meta ou do Google ou do WhatsApp até a entrada dele na loja, até ele deitar na maca, é um desafio. A tecnologia precisa nos ajudar e ela está disponível. Em 2011, eu vi uma palestra do CEO da Walgreens e estava-se começando a falar de Omnichannel. Pô, no Brasil a gente nem e-commerce tinha, se chamava loja virtual. Loja né? virtual. A gente estava lá no Shop.org, que era o braço digital NRF. Né? Então ele disse o seguinte, ele falou, meu maior desafio é fazer com que o meu consumidor final passe pela loja física, pelo mobile e pelo PC e tenha a mesma experiência. E ele dava os percentuais que ele vendia mais para os clientes que eram omnichannel e tal. Exatamente. Eu lembro desse slide. Você lembra desse slide? Então, e nós estamos com essa pauta hoje, 2024. Então, para nós, a pauta do digital, de digitalizar essa operação, essa jornada, fazer com que o cliente Você já vende digitalmente, não? Eu vendo digitalmente. 70% da minha venda hoje é via... Muito WhatsApp, né? É muito WhatsApp. Então,
A gente tem a estratégia do digital muito importante para nós, mas não é só isso, não para por aí, né, Dani? Tem todo o processo de CRM, como atende, como o cliente tem menos atrito, porque o atrito ainda é grande, né? Uma empresa de 5 anos, você pode imaginar aí quais são os desafios. Eu ia até te perguntar um pouco dessa transição. E aí quando você diz, olha, meus franqueados são muitos deles profissionais de saúde, e eu te conhecendo, sabendo da sua excelência em gestão comercial, em vendas, como que foi essa mudança de cultura para ser uma empresa orientada a resultado, a venda, a gestão do lead, a conversão, metrificação? Como que você faz esse cara da área da saúde? Como que, né, os desafios de alguém que está talvez num momento parecido de fazer essa rotação para ser uma empresa de fato mais orientada a resultado e execução? Você sabe que a gente teve com um time de executivos em Orlando ano passado, e a gente teve na Universal e na Disney. E todo mundo acha que o maior desafio da Universal é combater a Disney. E o cara da Universal veio palestrar para a gente e disse, olha, meu maior desafio, no final do dia, é criar cultura na Universal. Porque a Universal mudou de dono 3 vezes. Então, implantar uma cultura em uma empresa é um grande desafio. Então, implantar essa cultura, porque a gente vem de uma escola muito comercial, né? Muito aguerrida. Eu fui vendedor de loja, então, loja de calçados, né? Não sei quantos de vocês já venderam calçados aqui na vida. Eu já vendi, já calcei muito sapatinho. Já ajoelhei muito no chão para calçar sapato. Então, para vender tinha que trazer 10 caixas. E, a gente vem de uma escola muito forte, aguerrida, um varejo que ainda é concorrido, né? Hoje mais ainda. Mas implantar essa cultura foi um tanto desafiador, mesmo porque os franqueados sempre têm as suas questões, né? Qualquer franqueado, em qualquer empresa, e a comunicação sempre é um desafio. Mas tenho recebido de todos eles um feedback muito legal, muito importante, de que a empresa, de fato, tem tomado corpo, tem tomado uma cultura, de que a gente tem conseguido estruturar a empresa de uma forma que eles estão vendo valor, né? Muitos deles estão renovando, agora venceu 5 anos de contrato. Você tem o primeiro ciclo de renovação. Estamos no primeiro ciclo, então muitos estão renovando, que de fato acreditam na gestão, na companhia e de tudo que nós estamos fazendo, né? Então, não foi fácil, mas implantamos controles, implantamos métricas, mostramos para eles que aquilo dá certo. Então, a estratégia estava muito ancorada somente no Botox, e o Botox virou uma super guerra de preço. Então você precisa colocar outros produtos para ancorar, para equilibrar a margem. Então, de fato, a gente conseguiu fazer isso e mostrar para eles de que, com produtos como o Ultraformer e outros que nós implantamos, aumentamos verticalizamos esse portfólio, esse cardápio, conseguimos melhorar a margem da companhia, deixando ela saudável. E, obviamente, temos ainda muitas oportunidades de melhoria, né? Ainda tem muita coisa para fazer. Não tenho dúvida, mas acho que é nítido para quem, enfim, do mercado. Estive na convenção de vocês, você vê o astral, sim. A vibe, a empresa respira a venda, tá nesse caminho. Consumidor, como é que está esse movimento que você percebeu, né, de que assumiu? Do tipo de demanda, o tipo de perfil de consumidor, tem uma persona que vocês olham assim e falam, esse é o meu nicho, ou isso ainda é um leque em aberto? Como é que está isso? Vai? Nosso consumidor, eu fiquei feliz, agora eu vi os dados dos últimos 2 meses, nós temos, agora em novembro, nós estamos com uma taxa de 60% de recorrência dos nossos consumidores. Nós temos o B-Club, que é um clube de assinatura do Botox. Isso é muito legal. Então, isso é bacana. O sonho do varejo hoje é conseguir ter algum serviço de assinatura. De receita. Esse é o sonho do varejo, não sabia que vocês tinham. Então nós temos mais de 12 mil assinantes na rede. Nós nos relacionamos com eles. O nosso consumidor, teoricamente,
Eu falo teoricamente porque a gente contratou recentemente uma consultoria para fazer um estudo da nossa persona, de quem é o nosso cliente, aquela história toda. E aí veio, a gente tem lá um cliente de 35 a 55 anos, majoritariamente, e obviamente tem os periféricos, né? 80% mulher. 80% mulher, 20% homem, e isso a gente já vinha... Mas de fato é o que acontece, né? A gente vai muito bem na classe B, onde a gente está posicionado com os clientes B, C+, a gente tem um resultado bastante importante. Esse consumidor é um consumidor exigente, é um consumidor que ele confia na marca. Então esse é um dos pontos que eu fiquei bastante feliz, porque a Botoclinic tem como principal pilar a segurança. Então, um dos principais, a gente tem alguns. Então, um deles é a segurança. Nossos profissionais são altamente qualificados. A gente tem um cuidado enorme para contratar um profissional de saúde para aplicar, fazer um injetável num consumidor. Então, o cliente tem essa segurança de trabalhar, de ser atendido pela Botoclinic, né? Então, é um cliente exigente. E os entrantes ainda tem o tabu de, tem medo, não sabe se vai ter bom resultado. O cliente novo, né? Exatamente, o cliente novo, né? Então, mas que também permeia nesse perfil de público, né? Essa mulher que, tá querendo se cuidar, não quer perder a beleza natural, mas na jornada da beleza, né? Na jornada da idade que ela está, ela quer manter ali seus traços, mas de uma forma que fique legal, que não fique agressiva, né? Que não fique fora do conceito do padrão que ela acha que é importante para ela. Legal. Quando você fala 60% dos clientes, você diz 60% da sua receita vem de quem já é cliente e 40% de novos. Nesse mês de novembro. Ah, que interessante. Nos outros meses, como a gente fez um esforço bastante grande de marketing, a gente tinha a curva invertida. Era 40% da base, mais gente nova e mais em novembro. Eu fiquei feliz porque os clientes estão escolhendo e preferindo comprar na Botoclinic. Então é um dado importante para a gente. Porque, enfim, custa muito menos você cuidar de quem já está em casa do que você trazer gente nova. Exato. E olhando também o negócio de vocês, varejo de serviços, né? Já tem esse poderio, essa consolidação. Agora você está lá com o serviço de assinatura, que é um sonho de consumo de vários varejistas. Mas e pensar no varejo de produto? Tem aí no radar o desenvolvimento de alguma linha de cosméticos, algo assim, ou até de equipamento. Porque né? O skincare é uma tendência, né? Assim, tem muita gente... Sim. Aliás, o maior órgão, isso é um trabalho que eu fiz na PwC, maior órgão do ser humano é a pele. Tá certo? É a pele. É isso mesmo, mesmo. E que desde o nascimento já inspira cuidados, né? Exatamente. Porque ela vai mudando. Exatamente. Né? Ô Jorge, você sabe que foi a primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei na Botoclinic. Porque eu nunca vendi serviço. Me arruma um produtinho, me arruma uma caixinha aí. Como é que tá entrando esse tanto de gente na loja, eu não tô vendendo nenhum produto para ele. Então, o nosso negócio, via de regra, não tem KNAI para vender produto, né? Então, a gente vende serviço. Por um outro lado, tem uma oportunidade de negócio. Por quê? Porque a pergunta que nós mais recebemos na maca é: e agora? O que eu passo no meu rosto? Como eu cuido da minha pele? Né? Então, pensa numa estrutura de uma casa. Primeiro você faz a fundação, depois você faz os pilares, depois você põe o telhado. A pele é exatamente isso. Né? Você faz lá Você tem as estruturas, depois você faz os pilares e você precisa cuidar da pele. E esse cuidado da pele quem traz é o skincare ou um laser. Nós temos alguns lasers maravilhosos, lasers que entregam um resultado incrível. Então a gente tem feito um trabalho de estudo em como a gente entrega essa solução para o consumidor final. É uma parte bastante estratégica agora, nesse momento, já está na nossa pauta, mas a gente pensa nesse ecossistema, porque é uma oportunidade, né? Inclusive você vender digitalmente, faz ali um pacote, enfim. Já existem clínicas estéticas que têm ali o seu produto, vendem junto com o serviço,
mas eu não vi ainda ninguém fazendo algo muito efetivo. E a gente está em cima disso para conseguir entregar além de conseguir gerar mais receita, entregar valor para o consumidor. Eu acho que tem vários... exato. O nome é ótimo, né? Botoclínica. Você fica mais presente no consumidor, ele te leva para casa, sua marca está lá, você aumenta a receita, lógico. E acho que tem uma outra coisa, até queria te perguntar como que você lida com isso, que é o desafio, porque quando a gente fala de prestação de serviço, você tem uma ligação muito forte com quem está executando aquele serviço, né? Poxa, é a moça lá ou o cara lá que é o injetor, o aplicador, o profissional de saúde, como vocês bem chamam. Que ferramentas ou que estratégias vocês usam para que a fidelização não seja esse profissional? Porque isso seria um risco para você, né? Daqui a pouco os caras, sei lá, montam um negócio, alguma coisa. Você de alguma forma está olhando para isso, para gerar fidelidade à Botoclinic e não ao profissional? Bom, essa é uma discussão que vem para a mesa dia sim, dia também, né? Esse é um negócio, você conhece bem, que tem o cliente, ele se identifica, ele confia no profissional. Uma das coisas que nós estamos fazendo é a curva ao contrário, né? Invertendo a pirâmide. Em primeiro lugar, fidelizando esse profissional de saúde. Então, fazendo com que ele continue conosco. E não tem problema ele ser fiel ao profissional, desde que o profissional fique comigo. Tá tudo certo. Nós fizemos um programa agora onde nós vamos levar 4 profissionais de saúde para a MWC em Mônaco, em março. Que legal. Então, tem ali uma métrica e, se ele continua com a gente durante tanto tempo e tem uma corrida na companhia, ele vai acessando, vai apertando os gatilhos e ele consegue, não só eles, mas também os franqueados estão nessa corrida. E também o time comercial. Vão 10 profissionais da Botoclinic para Mônaco agora em março. Então, esse é o ponto número 1. O ponto 2 é que o consumidor final, a gente tem feito um trabalho de conscientização nas mídias sociais e também nas lojas, de que a Botoclinic é segura. A clínica tem os seus regulatórios formatados, as suas licenças, os produtos são de altíssima qualidade, não tem qualidade duvidosa. Então, você vê, eu tenho equipamentos de R$500 mil na loja, R$350 mil na loja. Os meus produtos são de laboratórios internacionais, multinacionais. Então, nós não trabalhamos com nenhum produto de média qualidade. Nós trabalhamos com produtos de altíssima qualidade, chancelados, com estudos científicos, com todos os regulatórios, com a Anvisa. Então, não tem sombra de dúvida para o consumidor final de que ele está entrando ali e, eu brinquei esses dias com o pessoal, tá tomando ali uma agulhada na cara, né, no final do dia, sim, mas com qualidade, com segurança, e ele não vai sofrer nenhum tipo de dano. Então, para a gente, esse pilar da segurança e da qualidade, e depois inovação, né? Então são 3, a qualidade, a segurança e a inovação andam juntas. A gente entrega, dentro do propósito de nos tornarmos first mover desse negócio de estética, que era o principal propósito da Botoclinic desde o início, nós somos pioneiros e a gente está na vanguarda dos procedimentos estéticos. Então, estando numa holding onde tem distribuição de mais de 50 SKUs de equipamentos de tecnologia, com todos os estudos científicos que nós temos, a gente cria sinergia nesse processo para conseguir gerar para o consumidor final essa segurança de que ali ele vai estar muito bem amparado, muito bem atendido. Então, isso tem feito com que, em primeiro lugar, o profissional de saúde não saia, ele continue conosco e que o cliente tenha a segurança de que ele vai chegar numa loja, numa clínica, que ele tem total segurança de ser bem atendido. Você, no começo do nosso papo, comentou da introdução da tecnologia nas lojas, né? Então, para quem não está acostumado com o segmento, são os equipamentos, né? São os lasers, os ultrassom, micro, macro focado, como você bem falou. Isso já é representativo no faturamento no seu mix? Porque você nasceu Botoclinic, né, com Botox, quase monosserviço. Exato, né? Exato. E acho que eram outros, apesar de não ser tanto tempo atrás, eram outros tempos. Né? É muito louco isso, como esse mercado é dinâmico e mudou rápido. Hoje a tecnologia já é representativa na rede? Muito representativa. Já representa 30% do negócio. Uau.
E algumas lojas mais que isso. Temos lojas com 50% de faturamento de tecnologia. Caramba. Isso te deixa uma margem... Isso quer dizer, margem melhor, né? Muito melhor. Muito melhor. E mais legal, porque além de melhorar a margem, aumenta o ticket médio. Porque o cliente, ele não deixa de comprar o Botox. Não é um ou outro, né? Não é. Ele não troca o bolso, né? Ele agrega. Então, na brincadeirinha lá do KPI do varejo, que a gente aprendeu quando era criança, o PA, né? Peças por atendimento, né? Quantidade de serviços que você entrega por muito venda. maior. Exatamente. Que legal, faz tudo. E a tecnologia é incrível, né? Porque ela é minimamente invasiva. Tanto o laser quanto o ultrassom, ele gera um resultado absoluto, né? Então, claro que não estamos falando de matemática, né? O corpo humano reage cada pessoa reage de uma forma, mas os resultados são muito bons. Então, isso gera bastante satisfação para os consumidores, né? E como é que avança esse desenvolvimento da tecnologia? São players, grandes fabricantes internacionais? São startups? São pequenos laboratórios? Como é que funciona esse mercado? Dentro da holding, nós temos a Med Systems, que é hoje a principal distribuidora de equipamentos de tecnologia para medicina estética, talvez da América Latina, né? Uma das maiores. Tem um portfólio amplo e tem um time de pessoas especialistas em fazer curadoria no mundo inteiro. Então, que viajam, que pesquisam. O próprio fundador tem um skill maravilhoso para desenvolver, para achar tecnologia. E isso vem para o mercado brasileiro, é lançado. Claro que tem o portfólio clusterizado, o que vai para médico dermatologista, o que é utilizado, o que precisa, né? Tem as leis que regulamentam quem é o profissional que pode usar aquele equipamento. Mas tem uma infinidade de oportunidades para todos os profissionais, né, com essas tecnologias. E é muito legal, no podcast do Denis, ele contava ali de Coreia como um baita provedor, né? Israel com muita tecnologia. Israel, tem uma indústria forte. Própria Itália, Europa, Alemanha. Cara, e o business deles é monitorar isso, fazer a curadoria, tratar todo o regulatório no Brasil, que como sempre é uma baita burocra, e aí eles distribuem, e tem muito desses equipamentos que tem consumíveis. Então, ele vira uma receita recorrente também para o provedor do equipamento. Né? A cápsula do Nespresso. A cápsula do Nespresso. Não, você não vende só... mais ou menos... A mesma coisa, a cápsula é... Mais ou menos isso. Falando em ser first mover, em olhar o regulatório, eu sei que tem uma discussão quente, não sei quão quente, você vai saber melhor que eu, que é a liberação para profissionais de estética de procedimentos invasivos. Né? Isso é um tema polêmico. E vocês têm uma percepção disso? Poxa, isso aumenta a capacidade de injetores que eu tenho para trabalhar nas lojas? Isso gera uma concorrência não legal? Vocês de alguma forma olham para isso? Existe sempre, né, as classes ficam, obviamente, nesse processo de cluster, né, de clusterização, de quem pode, quem não pode. Mas a nossa principal meta vamos trabalhar sempre 100% dentro das regulamentações. Então, 99% dos nossos profissionais hoje são biomédicos. Temos alguns dentistas, né? E os dentistas são maravilhosos, porque eles estudaram a face. Conhecem a anatomia da face. E eles nos dão uma contribuição muito boa. E os biomédicos estão especializados em estética e fizeram curso de especialização. E dentro do regulatório, eles têm as aprovações para fazerem essas aplicações. Então, nunca vamos contratar uma pessoa que não está regulamentada pela Anvisa, né, pelos conselhos, né, para poder fazer esse processo de injetáveis. Né? Legal. Essa discussão do esteticista fazer, se perguntar para minha esposa, ela acha um absurdo. Né? Sim. Mas acho que vai gerando, mas eu acho que esse
tipo de procedimento, esse tipo de cuidado está num momento ainda tão crescente, acho que ainda tem tanto mercado para crescer, né? A gente já falava aqui com a própria Marisa, concordava com isso, vai ser quase como cortar cabelo, assim, né? Claro. A turma vai tornar isso algo recorrente. Então faz sentido você, de repente você vai começar com um, depois vai tentar qualificar, né? Eu vou ali. Então por um lado é mais gente ofertando o serviço e vai ficando mais democrático. Vamos ver como que essas coisas vão se acomodar. Eu tenho uma opinião sobre isso, porque... Ô Jorge, você já fez um Botox ou não? Vários, Já tô fez brincando. Não, ainda não. Pô, Só com 28 anos, né, que começa, é isso? É isso aí. Ainda tem um tempo vou quando você chegar anotar lá. na Mas uma das maiores barreiras de entrada hoje é o medo. É verdade. Então, imagina, Não, minha irmã eu sou casado, vocês sabem, sou casado com uma dermato. Minha irmã tá com 51. Minha esposa oferece para ela gratuitamente lá no consultório, ela não faz. Não faz, é isso aí. O medo é uma barreira de entrada. Então, você imagina uma pessoa que não estudou tanto quanto um médico, um dentista e um biomédico fazer um procedimento tão invasivo. Tão invasivo, é. Então, que confiança você tem de fazer isso? Então, eu sou a favor de que as pessoas que vão fazer esse trabalho, elas tenham as suas certificações. Porque da mesma forma que você está vendendo um produto, um serviço, você tem que ter a responsabilidade por aquilo. E se der errado, você compromete o todo, né? Compromete o todo. O preenchimento que não dá certo. Exatamente. Não a técnica, não a execução. Não, Então, eu entendo que tem que regulamentar mesmo e, tem que ser duro, porque não é fácil. A gente tem no nosso BI, é um dado importante para dar para vocês. No ano, nós fazemos mais de 150 mil procedimentos. O nosso nível de ocorrências, que não é intercorrências, é de 0,42%. O nosso dado de intercorrência está perto de 0,27%. Então, qual a diferença de uma ocorrência para uma intercorrência? A ocorrência não gostei. Tá bom. Achei que ia ficar A e ficou B. Esperava que ia... A intercorrência que ia ficar aparecendo 18 anos, Exatamente. Só que continua com 45. A intercorrência, a pele não aceitou, teve que ter uma intervenção médica, a pessoa precisou de uma ajuda diluir o maior. preenchimento. Exatamente. É isso aí. Tá bom. Então, é importante dizer isso porque a gente bate bastante nesse processo de intercorrência e ocorrência. Falar um pouquinho de marketing agora. Eu estava falando que o Botoclinic é um nomão, né? Pensando numa extensão de linha para uma linha própria de produto, de tratamento, é verdade. Mas, por outro lado, agora acabou de me ocorrer que também é um pouco limitador, porque fica muito identificado com Botox. Né? E você mesmo falou dos equipamentos que estão evoluindo, hoje já é relevante, até com uma margem melhor. E aí, coincidentemente, eu estou olhando, nós temos barba. Sim. Né? Eu acho que teve os produtos dermatológicos, nos últimos 15 anos teve um boom, vários laboratórios, e eu acho que talvez nos últimos 3 anos os equipamentos estão ganhando isso, mas daqui a pouco vai chegar no cabelo. Claro. Tá certo, né? Eu acho que o cabelo ainda está um pouco atrasado nesse boom de tecnologia e de tratamento. Se isso acontecer, como é que a Botoclinic vai se posicionar? Isso está no escopo da Botoclinic? A gente já tem alguns protocolos capilares, né, que ajudam. Por exemplo, a gente tem um laser chamado Lavian, cujo cromóforo-alvo é a água. Então, ele vai de encontro à água da pele e ele devolve uma saúde, né, para essa pele. Então, junto com outros elementos, a gente tem ali um protocolo que ajuda nesse processo de fortalecimento do bulbo capilar, né? Dentre outros, de microagulhamento e etc. Isso aplicado na Botoclinic? Na Botoclinic. Que legal. Agora, de fato... É um pouco da Procorpo vendendo... exatamente, Botox. É isso, pró-corpo, né? Então, mas, de fato, o nome remete ao Botox. E a gente tem tentado desmistificar isso, porque a Botoclinic, o slogan dela era Botox e estética facial.
Então, se você olhar hoje nas novas lojas, é Botoclinic. E temos feito um trabalho de mostrar que nós também temos protocolos corporais. O cabelo ainda não é um foco, mas é um protocolo, uma avenida que pode ser uma avenida de crescimento, tá certo? Principalmente para os homens. Depois da pandemia, as mulheres também perderam muito cabelo, né? Então, mas é um desafio. Já existem redes especializadas que tratam especificamente do cabelo. E a gente tem olhado de forma importante para isso. Existem tecnologias que atuam, né, diretamente com o cabelo, enfim. E é uma oportunidade, sim. A gente está olhando. No entanto, temos outras batalhas nesse momento para conseguir vencer. Legal. Falando até de Botox, Botox é um nome comercial. Da toxina botulínica de um laboratório. Você tem outros, e muitas vezes... Às vezes você pede Botox, mas não recebe Botox. E há quem defenda o Botox ou os outros concorrentes ali, cada profissional vai ter seus argumentos. Pegando esse gancho, como que é a relação com a indústria hoje? Você tem muito fornecedor, você tem seus franqueados. Como franqueador, você consegue consolidar e dar uma vantagem de compra em escala para esse seu franqueado? Esses caras te ajudam em formação? Como que é a relação? A relação é uma relação de parceria, não é uma relação de fornecedor-cliente. Então, o fornecedor ele nos oferece... Nós temos homologamos poucos fornecedores de produtos para a rede, tanto para a loja própria quanto para a franquia. E poucos são os melhores. Tá? A Med Systems é a principal fornecedora com as tecnologias. E depois nós temos Allergan, Merz e Galderma. Tá bom, são três grandes laboratórios. Três grandes laboratórios que têm capilaridade aí nacional, internacional. Então, eles sempre trazem uma parceria onde nós formatamos juntos um plano de negócio para todo ano. Então, com calendário, com agenda, com ações, com treinamentos, com desenvolvimento dos profissionais. Essa ação para Mônaco, por exemplo, um dos fornecedores a Galderma, está nos ajudando nesse processo. Então, obviamente, atrelado a algumas performances de compras e de entregas. Mas o relacionamento é muito bom, eles nos dão bastante conhecimento. Então, conhecimento da indústria, as pesquisas, os cursos, os treinamentos para os profissionais de saúde, além de fazer uma parceria comercial mostrando quais são as boas práticas com aqueles serviços que eles estão propondo, junto com o que a gente tem, para que a gente possa ter uma performance melhor. Então, a relação é dessa forma, né? A própria Med Systems nos ajuda de forma efetiva. Eles têm uma divisão especialista, né, em negócios e redes, em distribuição de equipamentos para clínicas de estética, para franquias, enfim, dá uma assessoria para o franqueado, para ajudar o franqueado a ter um ROI importante no equipamento. Então, a relação com o fornecedor é das melhores. Legal, acho que isso acaba sendo um diferencial. E eu tenho visto, eu lembrei disso também do fornecedor, porque eu tenho visto indústria olhando movimentos de M&A ali, de tentar fazer meio que um D2C, né? Tem gente olhando rede, porque é um desafio de fidelizar, né? Você falou, estou com 3 grandes ali, aí vai depender um pouco da negociação de cada um, de como cada um quer compor. Legal. Jorge, mas... Tua loja ideal, como é que é a tua loja modelo? Quantos metros, equipe de quantas pessoas, um faturamento estimado? O que é uma loja modelo? Uma loja modelo. Uma loja de 60 metros quadrados, 2 salas, 2 profissionais de saúde, 3 profissionais de vendas. Recepção e venda compartilhada? Recepção ou não? E venda, né? Hoje em dia, eu mudei esse nome, viu, Zanco? O mercado começou, inclusive na nossa coffee tinha lá a recepção. Eu não gosto desse nome de recepção. Sim, recepção tem no consultório do dermatologista. Exato. No nosso negócio, só tem vendedor. Diretor de primeiras impressões. Ótimo, né? Só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão.
Então a gente mudou, a gente colocou como consultora, né, para que, de fato, dê uma consultoria para o nosso consumidor, para o nosso cliente. Então eu falei, vocês não são recepcionistas, a recepção vai chegar ali, vai dizer bom dia, boa tarde, boa noite e para por aí. Então vai ser consultora, temos uma gerente de loja, e como eu vim lá de baixo, né, fui vendedor de loja, eu gosto de falar isso porque... Também falo com orgulho. Eu falo com orgulho porque no final do dia a gente precisa dar ao consumidor aquilo que ele está indo buscar. Né? Então, o nosso vendedor, o nosso gerente tem que entender isso. E a loja ideal para mim é uma loja que dê resultado. Né? Independente do faturamento, a gente tem que olhar para as despesas dessa loja e ela tem que entregar aquele resultado que a gente espera para deixar um mínimo de lucro para ser uma loja saudável. Né? Esse é o processo. Agora, com um bom atendimento, com uma boa experiência, com um asseio, né, específico, né? Uma loja de estética tem que estar limpa, tem que estar organizada, tem que estar bonita e as pessoas precisam estar muito bem apresentáveis, né? Então esse é o processo. Legal. Caminhando para o fim, meu amigo, e é sempre muito bom ter gente generosa aqui, compartilha, são um dos nossos mantras aqui, te agradecendo. Queria que você contasse um pouco o que as pessoas podem esperar da Botoclinic do futuro, assim, o que os clientes e as clientes da Botoclinic podem esperar do futuro dessa marca tão querida. Obrigado. Pode esperar uma clínica que vai ajudar as pessoas na sua jornada a aumentarem as suas autoestimas. Né? Então, uma pessoa com autoestima bem resolvida, né? Com a pessoa bem com ela mesma. Pessoa mais segura. Pessoa mais segura. Né? Então, nosso propósito é ajudar as pessoas a melhorar a sua autoestima. Entregar isso para elas. E, obviamente que do lado de dentro do balcão, né, aquela brincadeira, tem toda uma estrutura para isso. Então nós estamos nos estruturando, temos um time, ninguém faz nada sozinho, nós temos um time de especialistas em varejo, a gente tratou de fazer isso. Sim. Pessoas que vêm de mercado, que conhecem o consumidor final, que estão trabalhando para isso. Nosso time trabalha duro para entregar a melhor experiência para o consumidor. Então o cliente pode esperar segurança, o cliente pode esperar qualidade, pode esperar muitas inovações para 2025. Nós vamos vir com protocolos que de fato entrega valor para o consumidor, com preço justo, com acessibilidade e uma loja extraordinariamente confortável, com uma experiência muito gostosa. Com um projeto novo, né? Um projeto novo. A gente inaugurou Vila Boim, em Higienópolis. A gente inaugurou João Cachoeira. A gente inaugurou Top Center. Vamos inaugurar essa semana BH Shopping, com a Multiplan. E na segunda semana de dezembro a gente inaugura a Anália Franco. Que legal. E então estamos em negociação com outros shoppings para que no ano que vem a gente dê mais acesso a essa nova loja com uma experiência linda. A loja está... Estou suspeito de falar, né? Mas a loja está muito bonita, está muito legal, com uma experiência gostosa. É gostoso ficar lá dentro, com um cheiro gostoso, com um som, com os uniformes das pessoas, das profissionais. Enfim, tem ali os mimos que a gente está entregando para o cliente. Enfim, estamos tratando de dar uma experiência melhor possível. E, claro, trabalhando duro também para entregar essa jornada no digital, para ele ter menos fricção. Da hora que ele tem um contato com a marca lá no Instagram, no TikTok ou no Google, no WhatsApp, até o momento que ele sai da maca, para ele, de fato, se sentir bem atendido. Esse é o nosso objetivo. E siga cliente, né? Que depois você vai revender. Essa é a beleza da estética facial. Você sempre está consumindo. É isso aí. Obrigado vida longa à empresa, vida longa aos clientes, né? Para consumirem mais. Muito obrigado. Bom, vai. Foi muito bom. Obrigado pelo papo aqui, pela generosidade em compartilhar tanta informação legal. Eu que agradeço. Um prazer estar com vocês aqui. Um abração para todos.